toque o sininho e se inscreva no nosso canal. E agora vamos à história de hoje. A história de hoje é sobre este livro aqui, ó. Cuidado com a sua língua. É um livro da APEC. É um livro da APEC. Cuidado com a sua língua. E a história de hoje? Vou começar a contar a história. E a gente tem que tomar cuidado com a língua, com tudo que sai da nossa boquinha. João e Leca estavam conversando sobre as coisas que acontecem na escolinha da igreja, no culto infantil. Oi, Leca, que bom ver você. Aí a Leca falou, oi, João, o que você fez hoje? Hoje fui lá na igreja e encontrei com as professoras da igreja, foi uma bênção. E a professora me ensinou sobre os 10 mandamentos. Ela disse que Deus quer que eu use a minha língua de maneira correta, falando coisas boas. Bem, Deus quer isso de todos nós, a Leca disse. Outro dia, ouvi algumas pessoas conversando no ônibus. Que jeito horrível de falar. Quantas palavras feias, quantos palavrões. Não gosto quando as pessoas dizem palavrões e mentiras. Nós nisso concordamos. Hoje vamos aprender 2 mandamentos que diz que devemos falar, ou melhor, que não devemos falar. Ambos dizem que Deus ordena que você e eu tenhamos cuidado com o uso da nossa língua. Para falar, usamos nossa língua. Então, temos que tomar muito cuidado. Os 2 mandamentos, um está em Êxodo 27 e o outro está em Êxodo 20, 16. Então, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. E o outro, não dará falso testemunho contra o teu próximo. É em Êxodo 20, número 7, e o Êxodo 20, número 16. O primeiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse está em 20, número 7. Agora em Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento tem uma expressão que talvez você não conheça, tomar em vão. Tomar em vão o nome do Senhor quer dizer falar o nome do Senhor sem necessidade ou sem respeito. Deus não toma, Deus nos manda não fazer isso. Aqui no cartaz temos apenas uma parte do versículo. O outro eu li. Depois você lê o texto todo em casa. Depois você lê o texto todo na sua casa. Entendeu? Quando você usa o nome do Senhor Jesus ou o nome de Deus, deve fazer isso com muito cuidado. Quer dizer, você não deve dizer o nome de Deus ou o nome de Jesus, a não ser que, na verdade, esteja falando sobre Deus ou sobre Jesus. Você nunca deve dizer Deus ou Jesus ou Cristo no meio de uma briga ou quando você estiver chateado. As pessoas quebram esse mandamento muitas vezes. Vou dar alguns exemplos. Você nunca deve falar assim. Apenas quero que você entenda o que quero dizer. Você tem que tomar cuidado com o que fala. Ai, Jesus, que tempo horrível. Não, o tempo Deus criou, não é horrível. Então, você está tomando o nome de Jesus em vão. Pare com isso, pelo amor de Deus. Você não tem que colocar Deus no meio de uma briga.
Ai, meu Deus, que susto. Também tem que tomar cuidado com o que você fala. Foi um susto que você tomou, não precisa ficar colocando o nome de Deus em vão. O nome de Deus é um nome que nós temos que ter respeito, porque nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Não darás falso testemunho. Imagine uma sala de julgamento. O juiz chama uma testemunha para contar o que sabe. Essa pessoa precisa falar a verdade, não pode dar um falso testemunho. O que Deus está ordenando nesse nono mandamento, simplesmente que você não deve dizer mentiras sobre outras pessoas. Entendeu? Talvez você fez algo errado, mas disse para a sua mãe que foi seu irmão menor que fez. Isso é quebrar o nono mandamento. Talvez na escola você pegou algo que não era seu e quando a professora perguntou o que havia acontecido, você disse: não sei de nada. Acho que um dos meninos ou uma das meninas da classe fez isso. Você quebrou o nono mandamento. Talvez você pense: é verdade que tenho feito coisas ruins, mas não sou tão ruim assim. Sou bem melhor do que algumas pessoas que conheço. Porém, os olhos de Deus, você quebra as suas leis, seus mandamentos, e isso é muito sério. Por exemplo, numa corrente. Pense em uma corrente com 10 elos, na qual você pode se segurar para ficar a salvo. Imagine que 9 desses elos estejam bons e fortes, mas um deles esteja quebrado. Para que servirá essa corrente? Não teria utilidade nenhuma, porque um único elo está quebrado. Deus diz que você quebra apenas, se você quebrar apenas um dos 10 mandamentos, aos olhos dele, você é culpado. Por isso tem que se arrepender. Existe um capítulo da Bíblia que fala de 6 ilustrações sobre a importância do uso da nossa língua. Vou ler 2 desses versículos. Eles falam sobre duas coisas pequenas que controlam 2 coisas grandes. O barco e o cavalo, por exemplo. Em Tiago 3, de 3 a 4, olhe bem para este cartaz e veja se consegue identificar as 2 coisas pequenas e as 2 coisas grandes. O freio na boca do cavalo é muito pequeno, mas controla um animal grande. O leme é muito pequeno, mas controla um barco grande. Ora, nós podemos... em Tiago 3,3 fala assim: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes, levadas e impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governe. Tiago 3, 4. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande, busque um pequeno fogo e a incendeia. Então, uma palavra feia incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Em Tiago 3,6. Então, o freio na boca do cavalo é muito pequeno, mas controla um animal grande. O leme é muito pequeno, mas controla um barco grande. A língua é uma parte muito pequena do nosso corpo, mas pode fazer bem ou mal por meio das palavras que diz.
As duas coisas poderosas são o fogo e o animal feroz, nessa ilustração. Quando não controladas, essas coisas podem provocar um grande dano. Porém, sob controle, um fogo, um cachorro ou um cavalo pode ser uma bênção. A sua língua pode causar todos os tipos de problemas, se não controlada. Isto é, se diz mentiras e usa a maneira errada o nome de Deus. Porém, quando diz palavras boas de encorajamento para outras pessoas, sua língua pode ser de grande ajuda. Se o Senhor Jesus é seu Salvador e amigo, ele certamente ajudará você a dizer coisas boas, mesmo quando alguém não é gentil com você. Vamos pensar juntos sobre algo bom que você poderia dizer. Para um menino ou uma menina que acabou de entrar na escola e ainda não tem amigos, uma palavra boa, você pode falar: vamos brincar juntos? Posso me sentar perto de você? Que bom ter você como um novo amigo. Para alguém que tirou uma nota ruim na prova e está muito triste, sinto muito, espero que você tire uma nota melhor da próxima vez. Para alguém que perdeu dinheiro e está procurando por ele desesperadamente, vou ajudar você a procurar. Para alguém cuja mãe está doente, vou orar por sua mãe, mas é para orar mesmo. E tantas palavras boas que podemos falar. Então, olha só, nesse cartaz, o fogo, se não é controlado, ele destrói uma floresta. Mas o fogo controlado nos faz muito bem. Ele ajuda a nos fazer o nosso alimento, entendeu? Podemos fazer um churrasco com o fogo controlado numa churrasqueira. O alimento feito pela mamãe, a titia ou a vovó no fogão. O fogo controlado é uma benção, mas o fogo descontrolado pode destruir. Assim como o fogo pode destruir uma floresta, a nossa língua pode destruir uma pessoa e quebrar uma amizade para sempre. Vamos olhar para esse cartaz. Uma fonte não pode mudar, produzindo água boa um dia e água amarga no dia seguinte. Uma figueira não pode produzir figos um dia e azeitonas no dia seguinte. Uma figueira não pode produzir uvas em um dia e figos no dia seguinte. A fruta, Deus fez tudo perfeito. Uma fruta que produz maçã, produz sempre maçã. Não produz outro fruto. Da mesma maneira, não é certo em um momento sair da nossa boca palavras boas e no outro momento seguinte saírem palavras ofensivas, mentirosas, palavrões. Se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, peça que Ele a ajude a usar a língua de maneira que agrade a Ele. Você quer ser como uma fonte de água pura e boa todo o tempo? Se você já tem Jesus como seu Salvador, não deve dizer palavras ruins nem desagradáveis em um dia e no outro cantar docemente na igreja. A cada dia peça que Deus o ajude e use bem a sua língua, que você não tem usado bem. Sua língua, peça a Deus que os perdoe. Que o perdoe. Então, este foi a história que eu contei hoje, para a gente tomar cuidado com a nossa língua. Jesus nos criou, sabe? Nós não tínhamos nada, nós não éramos ninguém, mas Deus nos formou. Deus fez os nossos olhos, Deus fez o nosso nariz, Deus fez a nossa boquinha, Deus criou o nosso corpo. E aí veio o pecado através de Adão e Eva. O pecado nos afastou de Deus. Mas Jesus, ele morreu numa cruz. E ele foi crucificado e recebeu uma coroa de espinhos que machucou a sua cabeça. E ele morreu em nosso lugar. Mas ele está morto na cruz, crucificado, como a gente vê nas esculturas. Ele está ali naquele quadro triste na cruz, ele está naquela escultura ali,
morto. Não, nosso Jesus ressuscitou e ele vive, mas ele deixou o nosso exemplo. Ele deixou esse exemplo. Ele se sacrificou por nós na cruz, morrendo na cruz no nosso lugar. Por isso que nós temos que nos arrepender, receber a Jesus dentro do nosso coração, porque o tempo está passando. O tempo passa muito rápido. Antes eu era uma criancinha, hoje já sou adulta. O tempo passa muito rápido. Você não pode duvidar do tempo, porque ele passa. Amanhã eu vou receber Jesus, hoje eu vou continuar fazendo coisas erradas. Não faça isso não. Receba Jesus agora, neste momento, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a alguns segundos, muito menos no dia de amanhã. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca para a gente falar coisas boas. E a gente tem que meditar na palavra de Deus. Ó, coloquei até uma lupa para enxergar melhor. De dia e de noite, sempre meditar nas palavras de Deus. E agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, abençoa todas as crianças que estão me vendo e os adultos também. Ajuda que possamos utilizar melhor a nossa boquinha, para que possamos sempre fazer a tua vontade e sermos pessoas que possam dar testemunho através das nossas vidas de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E agora vamos louvar a Deus. Escutando tudo que você faz e o que diz você. E agora eu estou indo para minha casa. E agora eu vou me preparar, vou passar o meu álcool gel, vou colocar a minha máscara. E estou indo para minha casa. Tchau! Deus é bom pra mim,